Como o medo pode te levar a ser um escravo eterno de outros seres. Hoje eu irei falar um pouco mais de como essa coisa pode acontecer com você, ou até mesmo com outras pessoas próximas de você, se essas pessoas forem guiadas através do medo. Que foi uma coisa que inicialmente foi mostrada na obra, ao qual o vídeo é de destaque, ao Noé Serafis. Mas na pegada mais pro início do anime e tudo mais, que tem essa dilema. Que basicamente, tipo, que o medo pode te levar, uma narrativa, se há um lugar ou algumas pessoas de confiança botam na sua cabeça uma narrativa de medo, pode te fazer você tomar decisões que você normalmente não tomaria. Pois através do medo, as pessoas deixam de pensar em si, e pensar por conta própria, ou questionar mais, tudo em busca de obter uma solução imediata. Ou tentar fugir desses problemas. Assim como tem no anime, como também na vida real. Na vida real teve um exemplo que teve uma narrativa de medo em que uma certa cidade estava sendo contada uma história através do rádio, que ia ter invasão de alienígenas. E nessa invasão de alienígenas, várias pessoas, iria causar o fim do mundo. Aí, nessa rádio, tinha uma narrativa muito convincente, tanto que fez com que várias pessoas tivessem medo. Um medo tão grande, mas tão grande, que as pessoas começaram a agir, de forma muito irracional. Tudo para poder evitar a catástrofe que a narrativa que o rádio estava contando da história fez. Fez as pessoas entrarem em pânico. Fazer o máximo para arrumar um bunker, tentar se proteger ao máximo dos aliens, em desespero total. Que foi causado por uma coisa que era na verdade uma brincadeira. Mas no anime não. No anime foi real. Foi uma manipulação através de tanto medo que no anime foi mostrado assim. Inicialmente, numa região específica do planeta, mais ou menos lá pro Japão, os chamados vampiros eliminaram todos os adultos através de um vírus. Abre aspas, eliminaram todos os adultos através de um vírus. Essa foi a narrativa do medo que eles usaram. No caso, esses seres são os vampiros. Eles fizeram isso de forma muito ardilosa. E para eliminar a maior parte dos adultos de uma região. E depois que esses adultos se foram, capturarem todos os pequeninos. Fazerem mais ou menos que nem o The Levis Promised Land. Os pequeninos servirem de gado para eles. Só que não na pegada da Free-Boy. Basicamente do Eleven Promised Land, que eles se alimentam da essência dos pequeninos. Não, é apenas para ter sangue. Tanto que as crianças, nesse lugar, elas são ensinadas de tempos em tempos doar sangue para ter a comida, para poder sobreviver e poder se alimentar. E que nesse lugar, se elas tentarem fugir desse lugar, elas irão infelizmente falecer. Que elas irão morrer, pois elas não vão conseguir sobreviver fora disso. Daquele lugar, pois aquele lugar para os vampiros colocaram na cabeça da pequeninos. Aquele lugar é um bom lugar, pois lá tem uma casa quente, um lugar para você morar, um lugar quente, você vai poder brincar com outras crianças e que você não precisa se preocupar em ir para fora. Claro, você vai ter que dar uma vez a cada tempo o seu sangue pra gente, pros vampiros, mas vocês não precisam sair. Esse lugar aqui, a gente vai cuidar de vocês e vocês vão poder viver tranquilamente. Pode dizer assim, era na base do Sambara Love. Os vampiros convenciam eles e colocava medo. Medo de que se eles só saíssem daquele lugar, eles poderiam talvez ser atacado por outras criaturas, outros seres, talvez vindos de outras existências, talvez demônios,
Outra vez, outros vampiros esgarrados que não fazia parte desse grupo aqui, dos vampiros especiais, poderia atacar esses pequeninos e infelizmente ela irem pro saco. Então, basicamente, para evitar isso, eles colocavam essa narrativa de medo. A maior parte das crianças, quando tinha essa coisa de fugir, elas não queriam fugir, pois que ela tinha muito medo. Até mesmo do grupo do protagonista, a maioria das crianças ainda tinham meio receio de fugir. Mas como outras eram mais convincentes e tudo mais, conseguiram com dedicação e esforço, através de uns contatos aqui ou ali, tentarem sair. Tanto que algumas crianças, que são as que acompanham a história, elas tentam até sair. Elas lutam para poder ver o que realmente é verdade. Que não é que se eles saírem daquele lugar, eles realmente vão passar fome. E se o mundo exterior tá uma merda. Spoiler, não. O mundo exterior ainda tem pessoas e eles estão vivendo. Estão convivendo, estão combatendo as ameaças de criaturas sobrenaturais e dos vampiros, mas ainda assim tem humanos. Pode-se dizer assim. Mas infelizmente, quando eles estavam tentando fazer isso, maior parte dos pequeninos fugir, infelizmente foram eliminadas. Apenas dois sobreviveram, que é um que conseguiu sair do recanto dos vampiros e o outro que foi transformado em vampiro. Mais pra frente a gente descobre que ele virou vampiro e tudo mais. E os dois começam uma amizade meio lá ele. Que eu desconfio se os dois, tipo assim, depois de adolescente pra frente, se eles são apenas amigos ou se tem alguma coisa a mais. Porque, mano, eu acho meio suspeito. Vai que, né? E cada um tem seus gostos. Talvez na puberdade eles descobriram que gostam um do outro nesse sentido. Como eu diria, mas o foco principal é isso. É como se nesse universo os vampiros usassem a analogia do mito da caverna. Para conseguir a comida, vamos enganar esses humanos pequenos aqui. Vamos tentar criar eles desde pequeno, na narrativa do medo. Vamos colocar bastante medo neles, para que a gente continue de tempos em tempos nos alimentando do sangue, para a gente possa viver por muitos tempos. E talvez fazer com que até, quem sabe, se o plano deles fosse mais para frente, fazer até casamentos arranjados quando eles crescessem. E se eles fossem que nem mais ou menos esqueci o nome, certo? Um elefante que foi criado a vida toda amarrado a perna dele numa corda, uma corda fininha. Mas por ele ter passado anos da vida dele amarrado, ele nunca vai fugir. Acredito eu que esse seja o objetivo dos vampiros. Claro, mais pra frente a gente descobre que os humanos os humanos remanescentes que batalham e guerreiam, querem eliminar tanto os demônios quanto os vampiros e parar com essa putaria dos vampiros fazerem as suas mini fazendinhas, botando medo pequeninos, alimentando delas até não sobrar nada, ou até quanto eles viverem. Talvez eles vivam eternamente, em não fazer um ciclo eterno de medo, em que todos eles, o objetivo deles, infelizmente eles não, ainda bem que eles não conseguem, que é manter todos eles em constante medo constante, para que eles possam sempre se alimentar. Em resumo, é como se fosse a caverna. Manter uma ilusão das pessoas acharem, as pessoas que estão lá não saberem a verdade, para que elas vejam apenas a informação que é dada por eles, de que o mundo é ruim e que, mano, vocês não precisam sair. Vocês podem ter sua comida, suas coisinhas básicas aqui, pois se vocês saírem, a coisa vai ser feia. E de um jeito ou de outro vai ser feia. Vocês podem, infelizmente, falecer, caso vocês saiam de lá por fome ou por outras criaturas. Quando na prática eles querem viver a vida toda mantendo esses seres escravos. E na obra a gente descobre que não existe só esse grupamento de vampiros que fazem isso. Mas não, existem vários
ao longo do país que sempre tentam colocar essa narrativa de manter as pessoas, no caso os pequeninos, porque são mais medo, para que elas não fujam, para que elas não se rebelem contra os vampiros, para que elas não descubram seus pontos fracos e dê aquela catada final e os elimine, para continuar eternamente sendo explorados. Pois a narrativa do medo, quando ela é bem usada, tanto na série quanto na vida real, pode causar grandes desastres que as pessoas não vão perceber inicialmente, mas a um longo prazo pode trazer algo muito ruim. E quem usa-se dessas narrativas para movimentar a massa popular, você pode ter certeza, essas pessoas não são de muita boa índole, não são muito confiáveis. Quem tenta se usar de um medo irracional para manipular, para que as pessoas... O objetivo dessa narrativa é uma única, que é não questione, seja na vida real ou seja também no universo de Anor Serafis, o objetivo dos vampiros. Claro, essa história conta muito mais coisas e tudo mais, mas eu queria trazer esse tópico primeiro, focar nesse tópico que é basicamente o fato dos vampiros nesse universo quererem apenas os humanos como um gado eterno, que eles vão dando migalhas e migalhas para eles se manterem vivos, e medo constante, para que eles não fujam e continuem, se possível for, se eles conseguirem esse objetivo, se manterem eternamente esses humanos, e talvez se eles expandirem toda a humanidade, a escrava eternamente dos vampiros. E ainda bem que eles não conseguem, mas eles tentaram. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E deixe nos comentários se vocês vão querer, talvez eu até faça mais um vídeo falando da série como um todo. Todos os aspectos e tudo mais do Anor Serafis. E a história bagunçada que tem de tudo. Tem demônio, tem vampiro, tem humano e tem basicamente um romance, abre aspas, talvez amizade colorida entre um garoto meio demônio, que ele se tornou meio demônio por causa dos experimentos aí, com o ex-amigo que era humano e se tornou vampiro. Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui. E, é claro, assista, se vocês gostaram, acho que vocês vão gostar dos vídeos que vão aparecer bem aqui no canal. E nos vemos até a próxima.